muitas vezes é uma exceção à regra, né? Que a grande massa da sociedade brasileira, infelizmente, vive de forma muito precária. Então, é ilusão a gente achar que a nossa vida reproduz a vida do povo brasileiro, porque a vida do povo brasileiro é muito sofrida, né? Inclusive, a gente viu durante a pandemia, foram 2 anos de apagão educacional no Brasil, né? 2 anos de apagão educacional, porque a educação remota. Ah, mas aí o aluno pode assistir pela televisão, e quem não tem televisão? Ah, o aluno pode assistir aula pelo celular, e quem não tem um celular bom? Ah, o aluno pode assistir aula conectado à internet pelo computador. Quem disse que o aluno tem computador? Quem disse que o aluno tem internet? Então, a gente tem que entender que a sociedade brasileira, durante muito tempo, ela tinha como meios principais de manipulação o jornal e a TV, mas hoje é bem mais fácil você manipular a sociedade, porque hoje existem redes sociais. E através das redes sociais, né, principalmente através do WhatsApp, que muitas vezes não consome dados de internet, e tem planos aí, né, buscando exatamente um público mais carente, que nem usa os dados da internet. E o WhatsApp é uma arma que pode ser usada para o bem, para conscientizar pessoas, ou para o mal, né? Manipulando pessoas, desinformando pessoas, confundindo a cabeça das pessoas. Então, num ano tão importante para a nossa história, né, eu acho que o ano de 2022, ele talvez seja o ano mais importante da história recente do Brasil, tá? Porque esse ano ele pode definir muita coisa daqui para frente, né? E isso me preocupa um bocado, né? Porque tá aí várias mentiras sendo faladas o tempo todo, tanto por um lado quanto por outro, vamos ser justos, tá? Sendo que entenda, se eu sou o Estado, se eu estou no poder, eu tenho que dar o exemplo. Eu não posso esperar que o outro dê, eu tenho que dar. Eu vou ser pai agora. Em janeiro, meu primeiro filho ou filha vai nascer. Então, não pode Parabéns, esperar. viu? Obrigado. Eu não posso esperar que o meu filho me dê exemplo. E, obviamente, ele vai me dar muito orgulho. Mas o exemplo tem que partir de mim. Então, isso é muito complicado, porque a gente vê e tá aí provas contundentes que isso acontece, né? Fake news sendo difundidas por um gabinete paralelo, por um gabinete do ódio, que é muito complicado isso, né? Entenda que o Estado ele tem bem mais força do que qualquer outra coisa. O Estado ele tem a máquina na mão, né? Ele tem recursos, né? Você vê, inclusive, políticas sociais pífias e que criam uma ilusão absurda na cabeça das pessoas, né? O Congresso ontem aprovou um furo de teto orçamentário onde o governo pode investir. Vê que coisa absurda. O governo pode investir em política social furando o teto de gastos até dezembro. Que política social é essa que vai acabar em dezembro? Isso não é política social. Qual é a consistência? Daqui para dezembro, isso para mim é política eleitoral. Então isso é muito complicado quando a gente vê o Estado, as instituições republicanas passando um exemplo desse para a sociedade. Isso me preocupa muito. Isso me preocupa muito, né? Porque Bronca. você acaba criando uma imagem que não é imagem real. Para as pessoas que estão recebendo o benefício, talvez para essas pessoas, sobretudo aquelas que não têm tanto acesso à informação, para essas pessoas pode surgir, e com certeza vai surgir a ideia de que o governo realmente está se preocupando com elas, coisa e tal. E não é isso que acontece, né? Historicamente, não é isso que acontece. Então, É é só muito preocupação preocupante. eleitoral. E ninguém deixa de votar a favor, né? Porque ninguém quer se queimar, né? É muito, é Contra, muito, né? Contra. é muito preocupante o que está acontecendo no Brasil, né? Muito preocupante mesmo. Então, fake news é uma realidade, sim. E eu acho que a única forma de combater fake news é através da alfabetização política,
né? Nosso povo é um povo analfabeto politicamente, as pessoas não gostam de falar de política. E quem fala de política é acusado de ser doutrinador, né? Isso é muito preocupante mesmo. Quais são as estratégias que você traria nessa noite para quem está se preparando para estudar a Era Vargas de uma maneira mais eficaz, mais coerente? Então, Luiz, eu sugiro primeiro que o aluno assista a aula de Era Vargas, né? Inclusive, tem vários canais de YouTube de professores sérios que fazem um trabalho legal. Não vou colocar aqui nenhum canal, não vou expor nada, até porque eu não tenho autorização para isso. Mas os alunos podem procurar no YouTube professores de referência. E aí assista a primeira aula Era Vargas, assistiu a aula, pegou a teoria, absorveu a teoria, faz um mapa mental. Mapa mental, muito importante. Mapa mental ajuda muito a você visualizar e, consequentemente, internalizar o conteúdo, né? A teoria, e depois exercício. Exercício é fundamental, inclusive a parte mais importante do estudo, né? O estudo, ele só surte o efeito esperado quando o aluno ele consegue pôr em prática aquilo que ele absorveu em teoria. Teoria sem prática não tem efeito. Não tem efeito. Então, o aluno ele realmente precisa estudar. E o que não falta são questões de Era Vargas no próprio Google, né? Para quem tem acesso ao Google, botou Era Vargas, questões de vestibular, não vai faltar material para o aluno se debruçar sobre ele. Olha aí, ó, mandando um abraço aqui para o Wilber Matheus, daqui do Gura, professor Lamartine Albuquerque, Beth Antunes, meu amigo, saudade de você. Isso é um grande parceiro que eu passei a minha lua de mel com a minha esposa, a gente casou há um ano, eu passei a minha lua de mel em Maragogi, e foi essa empresa fantástica, Beth Antunes, que nos recebeu e que nos acolheu, e eu tenho um carinho muito grande. Saudade também. Qualquer dia eu reapareço por aí. Dani Santos, Giovanni Marial, Maria Júlia. A professora Socorro está aqui, eu acho que ela quer fazer alguma pergunta. Ela está aqui pedindo para participar. Ótimo. Sempre bom. Deixa eu ver aqui se ela vai entrar. Socorro? A programação tem ainda música, uma apresentação do bloco lírico, ponte. Uma bronca aqui. E também o show do meu professor Luiz, abraço. Não sei quem é que está falando. Beto, tudo bom? Começa o ar, deixa a festa completa 30 anos se faz homenagem à Nossa Senhora do Carmo. Eu acho que ela não entrou, eu vou tirar aqui. Eu acho que ela. Onde vai, cara? Acho que ela não está nem percebendo que está aqui ao vivo. Deixa eu tirar aqui. Eu achei que ela estava. Maria. Então, Everaldo, acho que eu não estou conseguindo aqui tirar. Ela colocou para entrar ao vivo e... Sem problema. Deixa assim. Deixa assim mesmo. Manda seu recado aí final. Agradeço você ter... apareceu. Socorro. Ela apareceu. Eu fiquei aqui procurando. Oi, Luiz, boa noite. Tudo bem, é porque boa noite. Minha internet caiu. Parabéns, viu? Estou gostando aí das dicas. Você aí participando da minha live, dando moralzinha pra gente. É muito importante. Eu considero que essa hora, acho que mexe com a consciência. Falar de questão política, as pessoas não têm noção. Penso que política é partidária, né? É falar de partido. Mas
se as pessoas tivessem um pouco mais de entendimento do que é realmente ser político, o Brasil não estava como está. E o papel é o nosso mesmo, de professores, né? De conscientizar os nossos educandos e formar uma consciência política em cada um deles. A partir do momento que o Brasil tiver jovens que tenham mais essa consciência, eu acredito numa mudança. Agora, isso vai depender também de uma abertura de cada um, né? Com certeza. Enfim, Infelizmente, a gente vive um momento onde, onde quem fala de política é mal visto, né? E aí muitas das pessoas que poderiam ser formadoras de opinião e de despertar uma consciência maior na sociedade, elas acabam que evitam falar para evitar polêmica. A gente vive um momento muito delicado também, as redes sociais. Só em a gente estar aqui fazendo essa live falando sobre Era Vargas, mas correlacionando com a nossa história atual, sobre o nosso momento atual, a gente está correndo risco. Pessoas podem gravar um trecho da live, podem manipular as nossas falas. Então é verdade. a gente vive um momento muito complicado. Horrível. Falar de política hoje é resistência, né? É você dar sua cara a tapa. E não é fácil, mas é importante. Como professor de história, eu confesso que eu tento não falar de política, mas eu não consigo. É muito raro eu passar uma aula sem falar alguma coisa de política, porque eu acho que a história ela serve para isso. A história, para mim, ela só tem sentido quando você olha para o passado para tentar entender o presente. Então, esse resgate, eu procuro fazer o tempo todo. E aí, quando a gente faz esse resgate, é impossível a gente não falar de política. Mas o que você falou, professora, é perfeito. Falar de política não é falar de partido. Falar de política é falar de consciência, né? De consciência cidadã, né? Para a gente ser um bom cidadão, a gente precisa ter uma consciência política aguçada. Isso é importante, é importante. Se a gente não entender o peso que o nosso voto tem, se a gente não entender as consequências do nosso voto, se a gente não entender o que é um discurso real, do que é um discurso manipulador, se a gente não conseguir visualizar essas coisas, dificilmente a gente vai sair desse buraco que o Brasil vive hoje. Falou tudo. Ó, vivemos um momento de intolerância absurdo. Triste demais. Natália Chaves, Valéria, que as novas gerações mudem isso. Temos um papel fundamental nisso. Que live boa, que conversa boa, tendo a presença de Everaldo Chaves, professor de História, a professora Socorro, que é bibliotecária lá no Erim Dom Sebastião Leme. Obrigado. Muito bom. Foi ótimo. Ô, Luiz, o prazer foi meu e sempre que precisar, chama aí que a gente vai bater um papo sempre. Sempre bom falar sobre coisas relevantes, né? Até Com porque certeza. E vai a ajudar internet, muita gente, né, que está se preparando para fazer o Enem e para a vida, né, para a cidadania, principalmente. a A internet, live foi maravilhosa. a internet ela pode servir, sim, como instrumento de transformação social e de uma transformação para o bem, né? A gente pode Agradeço usar a muito internet. você ter aceitado meu convite. Faz muito tempo que eu fiz live, eu disse, não, mas eu vou chamar ele. Ele vai trazer essa roupagem. A gente acabou tratando de um tema que é relevante para o Enem e acaba trazendo essa demonstração de falar um pouco de política, sem, né, entrar nessa onda de polarização, né, entre A e B. Falar de política de uma maneira mais ampla, né? Todo radicalismo, para mim, todo radicalismo é idiota, né? A gente tem que ser equilibrado, a gente tem que ponderar, a gente tem que avaliar, a gente tem que escutar, a gente tem que falar também, é importante.
né? Mas polarizar, a polarização nunca foi uma solução, nunca. Mais uma vez eu digo, só basta a gente olhar para o nosso passado, desde a antiguidade, desde as primeiras civilizações, a polarização nunca foi solução. Nunca foi solução. Nunca trouxe solução, né? Grande Vini, um beijo para tu. Então espero que cada vez mais a gente consiga contribuir, né, para a consciência cidadã das pessoas, para a consciência política das pessoas, que a gente possa cada vez mais mostrar para as pessoas o quão importantes são as ciências humanas, para que a gente desperte realmente essa consciência, né? Muito mais do que vestibular, mas é muito bom a gente conseguir discutir sobre a nossa realidade, mas discutir não em cima de achismos, mas em cima de conceitos, né? Em cima de estudos, em cima de dados científicos, de dados estatísticos, né? E é isso. Torço muito para que a gente consiga cada vez mais construir uma sociedade plural, tolerante, harmônica, democrática. Eu acho que esse é o caminho sempre. E a era Everaldo Chaves, obrigado, meu agradecimento. Tudo de bom para você, tá? Para sua família, para o bebê que está chegando, que vai dar tudo certo. Bruno Pereira, esqueci de mandar um abraço. Do terceiro ano D. Olha, Everaldinho, Vinícius. Foi teu aluno, foi? Alguns entraram aí, eu vi, muitos entraram. Na realidade, não são alunos, são amigos, né? Amigos queridos, que aluno fica, né, no passado. Isso. Amigo continua com a gente. Então, eu trago eles. Amizade, né? Dura, permanente. Isso. Um abraço, Everaldo. Até mais. Um abraço, querida. Tchau.